Deus é o dono do lugar, quem fala é Everson Montanha. Estou aqui no lado de Moreira para receber Suziane Borges. Vai bater um papo, veio direto de Cabo Frio bater um papo conosco. E para a gente é uma honra poder estar conversando com você. Prazer pela Obrigada, disponibilidade, tá vindo de viagem. E vai ter um evento aqui, ela vai contar um pouquinho. Conta um pouquinho da sua trajetória. Quem é a Suziane Borges? Bom, é um prazer estar aqui, muito obrigada por essa oportunidade. Eu venho de uma caminhada de um lugar bucólico, nasci em Cabo Frio. Isso é importante dizer porque isso traz uma poética para a vida. E a partir dessa poética eu construí uma caminhada, né, de estudo, de conhecimento na música, tocando piano, ouvindo a natureza. E fiz uma formação como musicista, como musicoterapeuta, como psicóloga. E para entender tudo isso, hoje eu sou uma pesquisadora da neurociência, para a gente poder conversar, entender, contribuir, não é? E dimensionar a existência com toda a beleza que ela tem. E hoje estar aqui é um privilégio poder compartilhar, né, e fazer chegar a outras pessoas a caminhada que a gente faz e receber das pessoas também, né, esse feedback. Então, é um prazer. Então, Suziane Borges, hoje, profissionalmente, musicista, psicóloga, musicoterapeuta, pesquisadora, estudante de neurociências, né? Terminando aí um mestrado muito intenso que tem me trazido bastante perspectiva, né, de poder contribuir com as pessoas a partir de uma ritualização do próprio conhecimento. Então, esse movimento. Então, quando eu falo da Suziane, dessa história, eu falo de movimento, eu falo da música como um modo operandi, né, que vai me ensinando que a cadência ela precisa, né, ser modificada, muitas vezes lentificada, acelerada, porque a beleza de todos os estilos está nessa particularidade que cada um vai encontrando, né, para imprimir a sua sonoridade, a sua música no mundo. Então, acho que a gente fala disso, né, desse aprendizado constante. Eu quero falar desse lugar. Falar com uma psicóloga, né, é falar sobre existência, falar sobre uma série de questões que a gente passa no nosso pensamento. E eu queria que tu falasse sobre a existência humana, né? O que você acha? Quais são os desafios? Queria que você contasse um pouquinho disso, dessa sua pesquisa. O que te levou também, te motivou a essa pesquisa também? Bom, a existência, os desafios dela, a gente poderia abordar muitos aspectos, mas hoje eu quero falar, né, dessa construção do meu trabalho, que vê a existência, os desafios da existência como uma existência emocionalmente ampla. E para isso eu quero pensar em 3 pilares, né, da construção do meu trabalho, que é pensar no sentimento de confiança em si, que tem uma construção histórica de todo o passado, das vivências que cada um tem, a partir de pontos de segurança, mas que precisa produzir o efeito de confiança em si. Às vezes a gente olha para pessoas e diz assim, poxa, mas falando teve tudo, né? Teve isso, teve aquilo, aquele não teve nada, por que parece que aqui deu certo, aqui não deu certo? Então nós estamos falando, para além do que se recebe ou do que se identifica, o efeito de um sentimento de confiança em si. Então esse seria um pilar relacionado, né, com toda a história, com toda a herança emocional que se recebe. Outro pilar são os vínculos saudáveis, falando do presente, né? O que a gente pode olhar, identificar e constatar de vínculos saudáveis. A vida é relacional. Então, para falar do presente e de condição de saúde emocional ampla, a gente não vai olhar para a conta bancária apenas, a gente não vai olhar para a herança material que a gente recebeu, mas a gente tem que falar de vínculos, né, de vínculos saudáveis, falar da nossa forma, daquilo que a gente construiu no presente. E a gente vai falar também da capacidade preditiva. O nosso cérebro ele tem uma forma de funcionar, a música nos mostra isso muito bem também, que é por padrões. Então a gente constrói memórias e a gente faz
expectativas. O cérebro funciona, ele projeta expectativas a partir do que a gente viveu e construiu. Não é como se foi assim, foi assim, foi assim, então agora vai ser assim. Já vem um prompt programado a partir daquilo que a gente já fez várias vezes, né? Pensando aí na relação com a inteligência artificial. Então, essa capacidade preditiva, que fala da nossa condição de projetar o futuro, fala de uma condição emocional ampla. Quando a gente perde isso, né, que seria a dimensão da fé, de projetar, de crer, de ver, de se projetar para o futuro, nós estamos falando, então, também de uma existência emocionalmente ampla. Então, esses três pilares que linkam passado, presente e futuro: confiança em si, vínculos saudáveis e capacidade preditiva, projeção, fé. Então, falando disso, é a minha visão e esses são os desafios de construir isso dessa forma, né? Uma existência emocionalmente ampla, seriam esses três pilares que a gente poderia pensar e organizar e que se baseia, então, o meu trabalho. E até ouvindo você falar, fiquei pensando muito nesse estudo, nesses tempos atuais, você tem se dedicado para os tempos atuais, ou você vê essa questão da existência como um todo, em todas as etapas, né? Você, quando era criança, os seus pais, seus amigos, os avós de seus amigos, filhos e netos, como é que você vê essa questão da existência no âmbito atual e se essa tua busca, né, esse teu propósito, tem sido também por conta das coisas que estão acontecendo atualmente, porque está tendo uma abrupta procura por esses assuntos, né? Você vê que se lançou muitos terapeutas, muitos psicanalistas, muitos psicólogos, né? Em busca de solucionar algumas dores. Queria que você falasse muito sobre essa questão, passado, futuro, lá atrás, como é que seria essa questão dessa existência, essa tua pesquisa nos tempos passados? Nós vivemos uma contemporaneidade que tem os seus desafios, né? Cada época histórica, cada época da história tem uma construção cultural, desafios, e hoje nós vivemos na contemporaneidade uma presença da ciência, né, do saber e do compartilhar desse saber, de como esse saber chega em todos os lugares, né, pela via da comunicação, da internet, que fez e faz um impacto no mundo e na forma como a gente se relaciona. De uma forma positiva, isso alcança a muitos, de uma forma a ser questionado e como reflexão, que o estatuto, digamos, de científico não pode ser apenas porque ele é publicado. Então, hoje nós temos, né, um movimento na internet, na mídia, nesse lugar que se tornou o grande cenário da vida de muitas pessoas, principalmente pós-pandemia, em que o que se fala ali, o que aparece ali, tem estatutos de verdade. Isso não é uma verdade, ela precisa ser questionada e a gente retomar, né, os parâmetros dessa história, porque isso se constrói assim. A necessidade de reconhecimento, ela está na nossa vida, na infância, na vida adulta, na forma como a gente se relaciona com o futuro, de uma forma muito presente, e que a contemporaneidade com as mídias, com a rede social, traz isso para alguns como uma ferramenta de viabilizar uma história verdadeira, e para outros como uma forma de não construir uma verdade na sua história, né? E ficar apenas na propaganda daquilo que poderia ser uma verdade. Em termos do processo terapêutico, a gente, e da existência, a gente fala sempre de um tempo histórico, somos seres do tempo, né? Temos o nascimento e até a morte, que é uma certeza para todos nós. Nós construímos aí
narrativas. Alguns conseguem construir narrativas que são narrativas libertárias, né, que potencializam aquilo que eles receberam, ao romper com heranças que são tóxicas, que são impeditivas. Recebemos heranças boas e recebemos heranças também ruins, porque somos imperfeitos, né? Porque esse é o modo que a existência acontece, ensaio e erro. Então, essa reflexão, essa capacidade, não é, de ressignificar isso e de reatualizar aquilo que a gente vive para projetar um futuro, essa é uma capacidade que a gente precisa desenvolver, conquistar, e aí entra a importância do processo terapêutico necessário para muitas pessoas em muitos momentos, e talvez o que você esteja dizendo é que a gente observa que nesse tempo há um crescimento, uma procura a discursos, não é? Ou pseudo terapêuticos na boca de muitas pessoas. A gente vai para as mídias, das redes sociais, a gente encontra propagandas mais absurdas possível. Você já disseram que você é bom em ouvir pessoas, se torna um terapeuta em 3 meses, não é? Então, se vende isso por conta, eu acho, sim, talvez seja isso que você esteja dizendo, de uma necessidade que se apresenta, né, de que as pessoas reorganizem o mundo e as relações pós-pandemia, com essa invasão das redes sociais, que conecta, no primeiro momento, a todo mundo, mas isola as pessoas de um lugar mais íntimo da existência. É mais fácil falar com todo mundo do que falar com um, dois ou três, porque isso desafia a nossa intimidade, nos faz ter que conectar conosco mesmo. Então, essa quantidade não significa exatamente uma qualidade, uma melhoria na qualidade relacional ou na saúde das pessoas. Mas eu acho que é um indicativo, como se fosse um alerta, né? De que isso seja entendido, de que isso seja esclarecido, de que isso seja identificado, porque as pessoas estão realmente, né, buscando uma saída, um grito de socorro, e nós estamos em janeiro, né, que é o mês da saúde mental, né, da consciência, o mês branco, para falar disso. Precisamos investir, né, na saúde emocional, e por isso que falar hoje aqui com você, né, de uma existência emocional ampla, como um valor, um critério, uma abordagem da existência, é um privilégio e muito bem colocado nesse momento, né, em que a narrativa de cuidar da saúde mental está aí como um alerta do mês branco. E o mês branco, eu quero até fazer uma analogia de que o branco tem dentro de si todas as cores, e é preciso que a gente, então, né, se encontre com esse potencial criador, criativo, de trazer cores para isso que está no âmbito da luz, mas ao passar, né, por uma superfície, né, pelo prisma do cristal, que é duro, que vem da terra, que precisa ser trabalhado, então as cores se dissipam. E aí eu quero fazer uma lembrança à música do Tom Jobim, que me encanta profundamente, talvez seja a minha música tema, que é a Luísa, né? 7 cores, como um cristal, né? Revelando os 7 cores, os 7.000 amores que eu te dei, Luísa. E a gente não precisa desse trabalho, né? As cores não se revelam naturalmente, elas são um encontro. No arco-íris é um encontro exatamente da chuva com a atmosfera, com a luz do sol. Então, o colorir da vida precisa de um encontro que refaça, que revele a potência, né, que existe na existência, com luz, e passa pela saúde emocional, para uma existência emocionalmente ampla. Sensacional, já estou virando fã, hein? Já estou virando fã. Você falou algumas vezes, citou às vezes a palavra processo terapêutico. Explica para a gente o que é o processo terapêutico.
Sim, nós temos, né, a história da psicologia, né, da psicanálise, aí se nós formos falar de linhas de abordagens, teríamos aqui um universo. Mas eu vou falar aqui da minha experiência, de como hoje eu abordo e ofereço, né, o setting, a relação, a minha compreensão de um processo terapêutico. Um processo terapêutico, na minha compreensão, hoje, para sermos precisos, não é um processo linear, ele é um processo sinuoso e que eu quero falar do processo terapêutico como um atravessamento de camadas de medo. O atravessamento dessas camadas de medo tem a ver com um processo cerebral. A psicanálise, que é uma parceira, uma companheira, né, de formação, de vida, nos traz o conceito de inconsciente e consciente. E hoje, com o advento, né, da possibilidade de ver o cérebro pela ressonância magnética, né, o evento das imagens, nós conhecemos hoje o cérebro e podemos fazer algumas afirmações. Então, a gente sabe que a gente recebe os estímulos numa primeira instância, que é uma instância sensorial, importante. Então, estamos falando de existência emocionalmente ampla. A forma como a gente recebe o estímulo do mundo, primeiro é sensorial. E a gente lembra aí de Piaget, período sensório-motor. Então, sensorialidade e motricidade, identificando isso, nos impactando. Depois isso vai para uma segunda instância do funcionamento cerebral, onde isso é arquivado, a informação é arquivada. Depois que essa informação é arquivada, ela recebe significação, ela vai para uma terceira instância, que é a instância de decisão. Então, quando a gente fala de um adulto, a gente tem um arquivo aí de vivências, de coisas que já aconteceram e que foram significadas de uma determinada maneira e que ficaram, muitas dessas coisas, num lugar subcortical, que é o lugar da não memória. Está ali não consciente o tempo todo, como coisas que a gente faz o dia todo que são automáticas. Você não pensa, eu vou pegar o carro, você já colocou, acelerou, colocou a marcha, porque isso já automatizou para você. Né? Então, não é um processo consciente no sentido de quando você está aprendendo. Não, agora é a primeira marcha, não é isso. E você tem aquilo que é consciente. Então, essas memórias, tantas dessas vivências, já estão num lugarzinho que não são lembradas mais, estão no local, né, subcortical. E você tem aí um lugar da lembrança, né, quando isso vem por uma camada cortical e pode ser acionada. Então, um adulto já tem isso lá, tantas vivências guardadas, e as decisões são tomadas a partir dessas vivências. Só que isso aí, esse lugar, esse arquivo, está, talvez, em muitos momentos, travado com experiências que precisam ser ressignificadas, restabelecidas. Então, o processo terapêutico é esse lugar em que esse processo vai acontecer na relação para que essas camadas de medo possam ser atravessadas. E é importante dizer que, assim, as camadas de medo, elas têm uma máscara à medida que você vai, né, ficando adulto. A criança chorou, pronto, acabou, está ali transparente. O adulto não, ele vai vivendo uma máscara. E sabe qual é a máscara do adulto? A decisão. Não é porque eu não gosto. Não, porque eu não estou afim. Não, porque eu não quero. Então isso começa a fazer parte da identidade, como que a defesa, o impedimento fosse um estatuto da vontade. Se transformou, né, contaminou a sua vontade como um recurso narrativo. E você passa a acreditar nisso. Não, que eu não gosto. E aí isso vira um álibi. Então, ressignificar é passar por uma malha, né, uma trama
onde isso vai ser possível a quem está dentro desse processo, sendo conduzido de forma eficiente, com que isso deixe de ser algo estático, impeditivo. Eu gosto de usar a imagem também da musculatura antagonista, né? Porque para termos um movimento eficiente, eu estou segurando esse microfone, eu estou acionando uma musculatura, mas estou impedindo músculos que impedem que outros músculos se movimentem. Se a gente pensar na síndrome de Tourette, né, que são aqueles movimentos descoordenados involuntários, por quê? Porque a musculatura antagonista não consegue funcionar e impedir que aqueles outros músculos que não estão envolvidos naquele ato motor, né, aconteça. Então, para que eu segure o microfone, uns estão ativos e outros estão inativos. Emocionalmente também. Se a gente tem, né, essa musculatura antagonista, que faz um movimento contra o movimento, que é para evitar que a gente sofra danos ou risco, mas se há uma cota muito grande de sofrimento, esses músculos, essa musculatura como metáfora psíquica, ela está acionada o tempo todo, você está em estado em alerta o tempo todo. Aí você diz, não quero, não vou, não, é porque você está no modo alerta, de medo, de risco. E aí a fluência, a vida não acontece. Então, para atravessar essas camadas de medo, no momento que a gente vai atravessando, essa narrativa muda, né? Entre não quero, não posso, não consigo. O que realmente eu quero? E aí a gente vai tendo a possibilidade de que isso se mova nesse atravessamento de medos que a gente nem sabe que tem, né? A gente nem sabe que tem, aparecem como medo. Então, quando aparecem como medo, já é uma conquista de um processo de consciência, porque só tendo consciência a gente pode escolher exatamente, né, o que fazer com isso. Você já respondeu a minha próxima pergunta, e eu vou pular. Eu queria que tu me falasse um pouquinho sobre o protocolo EMA. Fala um pouquinho sobre esse protocolo. Eu chamo de protocolo EMA, é uma proposta, né, do meu trabalho autoral, é exatamente uma existência emocionalmente ampla. EMA. Esse protocolo é exatamente colocar essas etapas em ciclos, né, de observação dentro do processo terapêutico, para que a gente possa viver isso de forma a avaliar, a computar, a quantificar, a qualificar e ter um acompanhamento do processo terapêutico no sentido de realmente ganhos, né? Que medos são esses, em que momento, como estão os vínculos presentes desse ser, toda a quantificação e verificação da capacidade preditiva, como que esse indivíduo se relaciona com o futuro, quais são os impedimentos, como essa narrativa aparece. Então, nós vamos, dentro desses marcos do processo terapêutico, a gente vai mapeando isso para que o crescimento, o desenvolvimento e a identificação das dificuldades possam acontecer, né, dentro do universo de cada um. Uma coisa importante para falar desse protocolo é exatamente essa compreensão, né, de que quando nós temos essa via de acesso do estímulo exterior ao cérebro, passando por esse processo que é cerebral, né, aqui não há uma teoria psicológica, estamos falando de neurociência, a gente tem dentro e fora, como realidades que não são realidades estanques. E aí eu gosto de trazer a metáfora também da banda de Moebius, né, que é de Lacan, que é uma estrutura que o Lacan trouxe, que é uma superfície, com uma única borda, uma única superfície, né, uma forma com uma única superfície, uma única borda, que pode possibilitar porque ela é por uma torção, é como se fosse um círculo. Então, com uma torção, ela tem dentro e fora, sendo uma única forma.
E a gente tem isso também, né, na nossa existência. E aquilo que está dentro também não é cristalizado, numa estrutura inconsciente, né, subcortical, isso também pode se tornar fora a partir dessa relação, não é? Do processo terapêutico, fazendo isso fluir como uma trama, uma malha, onde o verso e o reverso são construções únicas. E esse protocolo, então, vai trazer essas etapas que são também específicas de cada caso, de cada ser. Não é uma fórmula, não é uma bula. É um mapeamento dessa história, dessa realidade, como cada um chega, onde cada um quer chegar, quais são as questões. Então, a gente, ao falar de protocolo, a gente está falando que tem uma estrutura, né, que é compartilhada e é verificada pelo paciente e pela psicóloga, que sou eu, nessa construção, né, de fluência, que é um parâmetro importante para verificarmos, né, o avanço. E fluência aí também, Montanha, da própria relação paciente-terapeuta, que precisa ser reatualizada constantemente, né? Porque se esse paciente se modifica, se ele está avançando, se ele está saindo desse lugar cristalizado na relação, e aí a gente lembra de Vygotsky, que fala, né, de que a gente se constitui exatamente na relação com o outro, essa relação precisa ser reatualizada. E isso é um ponto muito importante assim, no meu trabalho, essa verificação, e como isso, então, precisa, muitas vezes, de, digamos, novos contratos, pseudocontratos, porque se não é a mesma pessoa, mas se estamos ali num lugar existencial diferente, então a gente precisa compreender que essa reatualização não é só do paciente, mas é também do terapeuta, né, no caso, na minha reatualização com a relação com essa nova pessoa que vai surgindo. E essa é uma das maiores alegrias, né? Ser convidada a mudar pela mudança que o paciente te traz. Muito bacana. Eu já queria agradecer a sua participação, a sua vinda aqui para participar dessa entrevista. E eu queria que tu trouxesse as considerações finais, fala um pouquinho da sua clínica, como é que a gente consegue te achar, a rede social, essa hora você vender seu peixe. Tá bom. E peixe é comigo mesmo, né? Adoro peixe. Sou de Cabo Frio, mar maravilhoso, faz parte da minha subjetividade, peixe. E, sim, a minha rede social, né, o Instagram é doutora Suziane Borges, pode achar meu trabalho. Também vai encontrar meu trabalho na Fábrica de Música e Inteligências, né, onde temos um centro de musicoterapia e desenvolvimento, também uma escola de música. Então, um trabalho amplo. Essa modalidade, né, de atendimento online, a gente tem essa possibilidade de alcançar com um formato muito eficiente, muito eficaz por conta, né, do protocolo EMA. Em Cabo Frio, a gente está localizado ali no bairro das Palmeiras, e pela rede social a gente tem lá um linkzinho que imediatamente aciona, né, o WhatsApp, e a gente pode marcar uma conversa, um bate-papo, apresentar um trabalho, tirar dúvidas. E doutora Suziane Borges. E depois desse programa aqui, com nosso querido Montanha, eu tenho certeza que seremos acionados, e será um prazer poder contribuir, não é? E dialogar nesse momento, como você diz, caótico, para produzir, para colaborar, para construir junto com todo mundo, nessa contemporaneidade, uma existência emocionalmente ampla. Então, muito obrigado mais uma vez pela participação. Te agradeço também, doutora Maria Cristina, pela acolhida. Estamos aqui no lado de Moreiras, né? Dá aquele like, se inscreve no canal, e se você tiver alguma dúvida sobre tudo que a gente conversou agora, use o espaço para comentários para você mandar sua opinião, tirar suas dúvidas, porque aqui você vai ficar sabendo tudo sobre
assunto que é fascinante, né? A gente vê o brilho nos olhos ela falando sobre cada detalhe ali desse breve papo. Então, se você quiser saber mais, comenta aí, bota aí, chama a Suziane que ela volta. Suziane, chama a Suziane que ela volta. Deus